Bom dia, Deus, ao Criador do céu e dos céus, e do ar e dos ares, e dos planetas e das galáxias, ao Criador da lua, do sol, das estrelas, do dia e da noite, ao Criador das águas, ao Criador do universo, do planeta Terra, ao Criador de todas as espécies de vida e da vida humana, né? Pois quando nada existia, o nosso Espírito imortal e santo e único que possui a imortalidade, o nosso Pai maior, que é o nosso eterno Jesus Cristo, né? Quando nada existia, o nosso eterno Pai maior já era existente. O Espírito imortal e único que possui a imortalidade e único criador de tudo, e sem ele nada existiria. E ninguém nunca o criou ele, pois ele sempre foi e sempre será o Criador. Ele é o nosso Pai muito eterno, Pai da eternidade à eternidade. Quer dizer, nunca foi criado. E tudo ele criou com o poder da palavra dele. Né? Ele só foi falando que para ir existindo e foi existindo, né? Que existem os céus e os céus vê existência com o poder da palavra dele. Que existe tudo que há nos céus e tudo que há nos céus vê existência com o poder da palavra dele. Que existe as estrelas e todas as trilhões, quadrilhões, sextrilhões de estrelas vê a existência com o poder da palavra dele. Que existe todos os planetas e todos os planetas vê a existência com o poder da palavra dele. Que ele foi falando e as coisas veio acontecendo, veio a existência de todas as coisas com o poder da palavra do Eterno. O Eterno só foi ditando e as coisas veio à existência. Mas tudo ele criou, tudo. Os anjos, ele criou com o poder da palavra dele. Né? A luz ele criou com o poder da palavra dele. As trevas ele criou com o poder da palavra dele. Né? Tudo ele criou com o poder da palavra dele. Todas as espécies de vidas, sem ser humana, ele criou com o poder da palavra dele. Mas a vida humana ele criou diferente. Ele foi ali fez o jardim e traçou fez um traço ali de barro e construiu a vida humana. Construiu uma casa. Né? Ele construiu uma casa, né? Melhor. Aquela casa estava sem vida. Quando ele soprou naquela casa sem vida, aquela casa sem vida se tornou uma alma vivente. Então a vida humana foi criada ali, com as próprias mãos de Deus, sem relação sexual. Né? Mesmo hoje, todas as vidas sendo reprodução do homem com a mulher, do pai com a mãe, a vida foi criada lá no princípio, com as próprias mãos de Deus. Quando nada existia, o Criador da vida já era existente, que é Deus. Deus é o Criador da vida. Deus é o autor da vida. Sem Deus não existiria nenhuma espécie de vida e nem a vida humana. Né? Deus é o nosso Pai maior. Pois quando nada existia, nada, absolutamente nada. Quando fala nada, é nada. Nada. Nem o bem, nem o mal. Quando nada existia, o eterno Criador de tudo já era existente. Já era o Criador de tudo e de todos. E ninguém nunca o criou ele, pois ele sempre foi e sempre será o Criador. Né? O Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Imortal e único que possui a imortalidade. E único autor da ressurreição eterna de todas as vidas, da primeira vida que ele fez com as próprias mãos dele, todas as vidas que vê existência depois da que ele fez com as próprias mãos dele, a todas as vidas que já existiram e que não existem mais, de todos e todas, e a todas e todas que existem hoje, e a todas e todas que estão existindo a cada dia até a volta dele. Quando nenhuma espécie dessas vidas existia, ele já era o criador de todas essas vidas. E ele conhece cada um e cada uma pelo nome. De todas as vidas que já existiram nessa terra, de todos e que não existe mais. E de todos e todas que existem hoje, e de todos e todas que estão existindo até a volta dele. Todos e todas. Ele conhece cada um e cada um pelo nome. E até os fios de cabelo da cabeça de cada um e de cada um estão todos contados. E é esse Deus que eu agradeço. Todos os dias quando eu amanheço, eu agradeço a esse Deus pela minha vida, pelos meus tempos, pelos meus minutos, né? Pela minha vida que é dele, pelos meus minutos que é dele, pelas minhas horas que é dele, pelos meus anos que é dele, né? Pela minha respiração de vida que é dele, que vem dele, pelo meu sopro de vida
que é dele, que vem dele, pela minha respiração de vida, que é dele, que vem dele, pelo meu fôlego de vida, que é dele, que vem dele, pelo meu espírito de vida, que é dele, que vem dele, pelo meu sopro de vida, que é dele, que vem dele. E todas as palavras são um só significado, é a vida, é Jesus Cristo. Sem Jesus Cristo não existiria nenhuma espécie de vida e muito menos a vida humana. Sem Jesus Cristo nada existiria, né? E quando nada existia, nosso eterno Jesus Cristo já era o Espírito imortal e santo e único que possui a imortalidade e único Criador e único que pode nos imortalizar, ou seja, e único autor da ressurreição eterna de todas as pessoas que já, de todos e de todos que já existiram nessa terra. O único autor da ressurreição eterna dos mortos e dos vivos, né? E quando esse nosso eterno único esteve aqui nessa terra como filho da Virgem e o único que pode nos eternizar, ele nos ensinou a orarmos a ele essa seguinte oração: Pai nosso que está no céu, santificado, Pai, seja o teu nome. Venha a nós, Pai, o teu reino e seja feita, Pai, a tua vontade, aqui na terra, como é feita no céu e nos céus. Ao pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre. E perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Mas não nos deixe, Pai, nós entrarmos em tentação. Livra-nos, Pai, de toda a estratégia do diabo e dos demônios contra as nossas vidas, meu Pai. Livra-nos, Pai, de toda qualquer astutas ciladas do diabo e dos demônios contra as nossas vidas, meu Pai. Livra-nos, Pai, de toda a maldade dos vivos dessa terra contra as nossas vidas, meu Pai. Pois todo o mal que existe na face da terra são praticados pelos vivos dessa terra, mas pelos vivos dessa terra sendo ferramenta do diabo e dos demônios. A palavra do nosso Eterno deixa bem claro, né? Que o diabo veio para matar, roubar e destruir e para fazer toda espécie de mal. E quem faz toda espécie de mal? Os vivos dessa terra. Mas os vivos dessa terra usados pelo diabo e pelos demônios, né? Então que Deus nos livre da maldade de Satanás e dos demônios e que Deus nos livre da maldade dos vivos dessa terra. Se o mal vir por um caminho, seja ele físico ou espiritual, que o nosso eterno Criador faça com que o mal bata em retirada pelo mesmo caminho antes que nos enxerga. Que o nosso Criador repreenda e expulsa todo espírito mal da mente de todos os vivos dessa terra. Que o nosso Criador repreenda e expulsa todo espírito mal de todo o coração de todos os vivos dessa terra. Que o nosso Criador repreenda e expulsa todo espírito mal de toda a carne, de todos os vivos dessa terra, né? Pois a palavra de Deus deixa bem claro que toda mente de todos os vivos dessa terra, de todos e de todas, são mentirosos e mentirosas. E todo o coração de todos os vivos dessa terra, de todos os seres humanos, são mais enganosos, enganosa do que todas as coisas. E toda carne é pecaminosa. Então, todos os dias nós temos que pedir para Deus repreender todo o mal da mente humana e expulsar. Para Deus repreender todo o mal do coração humano e expulsar. Para Deus repreender todo o mal da carne humana e expulsar. Porque do nosso eterno Criador é o reino, é o poder, é a honra e é a glória para todos sempre, de eternidade a eternidade. Gratidão, nosso eterno Jesus Cristo, pela vida, pelos meus dias que é teu, pelas minhas horas que é teu, pelos meus segundos que é teu, pelos meus minutos que é teu, pelos meus anos que é teu, Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Jesus Cristo, pelo ar que respiramos, que é de ti, que vem de ti. Obrigado, Jesus Cristo, pelo sopro de vida que somos, que vem de ti, que é de ti. Obrigado, nosso eterno Jesus Cristo, pelo ar que respiramos, que vem de ti, que é de ti. Obrigado, Jesus Cristo, pelo fôlego de vida que somos, que vem de ti, que é de ti. Obrigado, nosso eterno Jesus Cristo, pela respiração de vida que somos, que vem de ti, que é de ti. Obrigado, nosso eterno Jesus Cristo, pelo espírito de vida que somos, que vem de ti, que é de ti. Obrigado, nosso eterno Jesus Cristo, pelo fôlego de vida que todas as vidas humanas que vem de ti, que é de ti. Quer dizer, todas essas palavras são um só significado. É a vida, é Jesus Cristo. Sem Jesus Cristo, não existiria nenhuma espécie de vida, e muito menos a vida humana.
Então, gratidão eterno, Jesus Cristo, pela vida. Obrigado, Pai, pela vida, pelos meus pais, pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs, pelos meus parentes, pelos meus aderentes, por todos os meus que são existentes, por todos os meus que não são existentes mais e por todos os meus que estão existindo até a tua volta, nosso eterno Jesus Cristo. Pois para ti, nosso eterno Jesus Cristo, todos e todas as vidas são existentes, pois o Senhor é a própria vida. É a vida que nunca morre. É a vida que trará todas as vidas que não existem mais e todos de volta, ressuscitado num corpo de glória corruptível. E é o único que ressuscitará os vivos também em corpo de glória corruptível. É nesse Deus que eu creio, é nesse Deus que eu confio, é nesse Deus que eu busco a minha vida todos os dias, pois Ele é o único autor da vida e o único criador da vida. E sem Ele, sem o nosso eterno Jesus Cristo, não existiria nenhuma espécie de vida e muito menos a vida humana. Gratidão ao nosso eterno Jesus Cristo pela vida. Obrigado, Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador, pela vida. Obrigado, nosso Deus, único autor da ressurreição eterna de todas as espécies de vida e da vida humana, de todas as que não existem mais, de todos e de todos que existem, e todos que estão existindo até a tua volta. Obrigado, Jesus Cristo, pela vida. Todas as palavras são um só significado, é a vida, é Jesus Cristo. Obrigado, Jesus Cristo, pela vida.